E a terceira via é só o caco da política nacional. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na manhã de 27 de abril e na véspera, na noite de 26, os partidos que tentam formar uma candidatura única da sonhada, principalmente pela imprensa nacional, terceira via, fizeram mais uma reunião que não deu em nada, cujo resultado foi outra reunião. Estiveram reunidos o PSDB, o MDB, o Cidadania e o União Brasil. E aí vamos lá, o MDB é um partido que não é nacionalizado, eu já comentei isso, apesar da Simone Tebet ainda ventilar com o nome de pré-candidatura, mas já há movimentações que ela vai ser rifada. E mesmo que não fosse, mesmo que se mantenha, tanto faz ter a candidatura dela, o MDB nos estados apoiarão aqueles candidatos a presidente que melhor ajudarem a eleger seus representantes locais, seja para governadores, para Senado, para deputado estadual, deputado federal, enfim. É uma característica do MDB, o MDB tem essa natureza, então tanto faz como tanto fez o MDB ter uma candidatura à presidência. Depois o PSDB, que está em frangalhos, esfrangalhados, né, e as prévias para as eleições deste ano, que foram vencidas pelo João Dória, são a comprovação disso, né, como saiu o PSDB das prévias. O Eduardo Leite, então governador do Rio Grande do Sul, perdeu as prévias, mesmo assim renunciou ao mandato do governo do estado para tentar uma pré-candidatura à presidência da República, inflado pelo Aécio Neves, e o resultado foi que ele anunciou que vai ser candidato à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul, estando fora do governo. A segunda esperança da terceira via se mostra um gênio com J, né? Que além de tudo, levado pelo ego, foi burro. O vencedor das prévias foi o João Dória, mas esse não consegue decolar e já tem problemas com o presidente nacional do partido, do PSDB, o Bruno Araújo, que tem candidato, né? Em tese o PSDB tem candidato, mas fica dialogando com a possibilidade de ter um outro nome na candidatura dessa terceira via, né? Então o PSDB está em frangalhos, inclusive, como bem pontuou o Guilherme Amado, eu fiz um vídeo comentando sobre isso aqui no canal. Se o Dória não for candidato a presidente, figuras como Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes, Arthur Vigílios, que o colunista do Portal Metrópolis, né, o Guilherme Amado, chamou de cabeças brancas, devem ir de Lula no primeiro turno. É importante a gente destacar isso, que em que pese qualquer posição, entendimento que você tenha sobre o governo Fernando Henrique, sobre o PSDB e os governos tucanos, a presidência da República e nos estados, essas figuras que eu citei, elas são egressas da luta contra a ditadura militar, são egressas da luta pela democracia e não vão marchar ao lado do bolsonarismo, mesmo envergonhado, tampouco perder a chance de derrotar o Bolsonaro, esse governo com viés autoritário que tem agora, inclusive no primeiro turno, porque há a chance de vitória de Lula no primeiro turno. Então essa é a situação do PSDB. O Cidadania, comandado eternamente pelo Roberto Freire, desde que o PCB virou PPS, depois virou Cidadania, é um partido que tem diminuído bastante, né? E montou uma federação com o PSDB. Federação, inclusive, que aqui em Alagoas tem problemas, porque o Regis Cavalcante, que é a liderança local do Cidadania, anunciou pré-candidatura ao governo de Alagoas, mas o PSDB quer ter a vice do candidato ao senador Rodrigo Cunha, que é candidato do União Brasil, e aí está esse impasse, estão se resolvendo, enfim. Ou seja, é algo que já vem rachado, já está com problema, e o Cidadania é um partido que está cada vez menor. E você tem a União Brasil, que é um grande corpo semente. É um corpo semente porque é o partido que tem mais fundo eleitoral, uma vez que ele é fusão do DEM com o PSL, e o cálculo do fundo eleitoral desse ano leva em conta as eleições de 2018, e o PSL foi o partido mais votado, né? O segundo foi o PT, para a Câmara dos Deputados, e você tem o DEM, então o partido tem o maior fundo eleitoral, mas não tem uma grande liderança nacional, né? União Brasil chegou a cogitar a candidatura do ex-juiz e ex-ministro Bolsonaro, Sérgio Moro, que traiu o Podemos, que o filiou, alçado a estrelato, com transmissão ao vivo de sua filiação ao Podemos. O Moro não decolou, migrou para o União Brasil, que tem mais recursos,
mas já está falando que não é candidato a nada, já tem notícia que está estudando a candidatura da esposa dele, da Rosângela, por São Paulo, enfim, e toda essa confusão de domicílio eleitoral, enfim. O Sérgio Moro foi o primeiro nome da sonhada terceira via, o Eduardo Leite foi o segundo, e os dois nomes deram em nada, não tem nada. E por que não tem nada? Primeiro porque essa eleição é uma eleição que a gente vai ter no máximo, e eu já falei isso em vídeos anteriores, 2 segundos turnos. É a eleição entre Lula e Bolsonaro. É a eleição entre o autoritarismo de Bolsonaro e a democracia de Lula. Você pode discordar do Lula do que você quiser. Do governo Lula, da postura do governo Lula, do foco que ele dá aos seus governos, mas o Lula é um democrata. O Lula perdeu eleições, nunca contestou o estado eleitoral, nunca afrontou as instituições, nada disso, né? E é essa eleição que a gente tem agora. É uma eleição entre Constituição, defesa da Constituição Nacional, da Constituição Federal com Lula, e esse tensionamento constante de instituições, enfim, essa coisa que a gente tem aí do governo Bolsonaro. É essa eleição que a gente tem, por isso, e ela tem esse caráter publicitário mesmo, então nós vamos ter no máximo 2 segundos turnos, né? A gente tem ali o Ciro, mas o Ciro eu não boto na conta da terceira via, porque os nomes que a gente tem da terceira via, eles são bolsonaristas envergonhados. Os seus eleitores, que ainda tem os poucos, são os bolsonaristas envergonhados, porque se fosse arrependido, votava no Lula, ou até mesmo no Ciro Gomes. E aí a gente pode ter toda a crítica que for Ciro Gomes, mas bolsonarista o Ciro Gomes não é, né? Então, tanto é que com a saída de Moro, o Bolsonaro cresceu um pouco nas pesquisas, atribui-se a isso. Esse é um dos fatores do leve crescimento de Bolsonaro nas pesquisas, que é a maioria dos eleitores do Sérgio Moro, ou seja, são os bolsonaristas envergonhados que agora começam a perder a vergonha e votar no Bolsonaro logo de cara. Então, é isso que a gente tem. A terceira via, ela é uma piada, ela é um caco político, é resto da política nacional, apesar de ter o partido com o maior fundo eleitoral nesse meio aí, né? A gente tem, e aí um detalhe, né? Todos os nomes alçados pela imprensa como nome de salvador da terceira via definham consideravelmente. Primeiro foi o Moro, com status super-herói, depois o Eduardo Leite, o outsider jovem que vem do sul e tal, etc. Deu em nada, não vai para canto nenhum, não decola, não tem voto, não tem apoio partidário, não tem nada. Aí vai voltar para ser candidato à reeleição fora do governo. É uma inteligência primordial. Essa é a terceira via que se tem terceira via no país. Há já falas de diálogo com Ciro Gomes e tal, etc. Mas vai ser mais do mesmo. O que pode dar a candidatura de Ciro Gomes, tempo de TV e recurso eleitoral, recurso financeiro para as eleições dele. Mas não tem para onde, né? Você tem a maioria dos eleitores, eles querem mudança, enxergam no Lula o candidato à mudança. E você tem uma parcela que quer manter como está, e como está é o Bolsonaro, né? Como todos os outros, exceto o Ciro Gomes, são candidatos bolsonaristas envergonhados, eles não conseguem decolar. E o voto que poderia ser dado ao Ciro já está sendo dado ao Lula, porque as pessoas querem se livrar do governo Bolsonaro o mais rápido possível. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp. Assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.